Olá, você costuma enfrentar os seus medos? Todos nós temos medo em nossas vidas, mas uma coisa importante é a gente reconhecer o nosso medo e fazer algo para enfrentar esse medo. Porque o medo é uma coisa que não vai sumir das nossas vidas se a gente não fizer nada. Geralmente, quando a gente tenta fugir da situação que nos causa medo, essa situação vai aumentando a sua força em relação às nossas vidas. É por isso que é necessário a gente sempre fazer algo para que a gente possa resolver a situação que nos causa medo. Uma coisa que a gente não pode é continuar fugindo. Seja qual for a situação que nos causa medo, a gente precisa identificar. Por que será que eu estou com medo dessa situação? Por que será que isso me causa medo? É necessário a gente compreender por que temos medo de determinadas coisas. Porque cada medo tem a sua origem e a gente precisa procurar saber qual é a origem desse medo, porque a partir do momento que nós tomamos conhecimento da situação que nos causa medo e por que nós temos medo, fica mais fácil da gente vencer esse medo. Hoje mesmo eu tive que enfrentar um medo que eu tinha há muito tempo. Então, como eu iniciei o meu canal, eu já tinha uma quantidade de inscritos que eu poderia estar fazendo lives. E muitas pessoas aqui no comentário já tinham sugerido para mim, para que eu pudesse fazer live até para aumentar a quantidade de horas dos meus vídeos assistidos. Mas eu nunca fazia. E por que eu nunca fazia essas lives? Porque estava com medo de fazer uma live. Mas hoje eu resolvi dar um passo a mais, mesmo com medo, eu resolvi hoje fazer a minha primeira live. E eu já agradeço a cada pessoa que se fez presente, que estava acompanhando essa live. Muito obrigada pelo apoio, pelo incentivo, pois está me ajudando nessa minha primeira live. Eu, mesmo com medo, eu resolvi dar esse passo a mais, porque eu sabia quanto mais eu fugia dessa oportunidade de fazer live, mais o meu medo ia aumentando. Então foi necessário sim. Apesar do medo, eu tive que fazer alguma coisa. Porque uma coisa é certa, gente. O medo, ele não vai sumir das nossas vidas se a gente não fizer nada. Nós precisamos tomar uma ação. A gente precisa agir apesar do medo. Porque muitas vezes nós pensamos que ter coragem é uma pessoa que não tem medo. Uma pessoa corajosa não tem medo. Na verdade, não. Uma pessoa corajosa, ela age apesar do medo. Então, muitas vezes, tem situações em nossas vidas que nós precisamos agir, mas a gente fica esperando aquele medo sumir. E, na verdade, se a gente não tomar uma decisão, aquele medo não vai sumir. A gente precisa decidir, enfrentar o nosso medo, porque o medo é algo que, quando a gente enfrenta ele, ele vai diminuindo. Mas se a gente fugir daquilo que nos causa medo, aquela situação vai se tornando cada vez maior e vai dominando as nossas vidas. Porque quando a gente vence o nosso medo, a gente se torna mais livre. Quantas coisas deixamos de fazer, até mesmo de conquistar em nossas vidas por causa do medo? É o medo do julgamento das pessoas, é o medo do desconhecido, porque geralmente quando vamos fazer algo novo, que a gente não sabe o que nos espera à nossa frente, é comum a gente ter medo. Mas se a gente não fizer nada, a gente também não vai saber qual o resultado nós teríamos naquela situação se a gente fizesse algo. Então é por isso que é necessário a gente aprender agir apesar do medo. Agora, claro que é bom a gente também ter cautela, né? Não é querer fazer tudo de qualquer maneira, ter se arriscando, não, mas é necessário a gente se preparar para aquela situação que nos causa medo e ir enfrentando aos poucos. Porque não é de vez, porque o medo a gente vai enfrentando aquela situação aos poucos. Então, hoje eu iniciei a minha primeira live, foi uns 30 minutos. Eu não iniciei logo uma live de 1 hora, porque eu ainda estava com medo, não estava me sentindo bem. Eu iniciei a live, eu ainda estava muito nervosa, mas graças a Deus que tudo ocorreu bem.
Então, gente, eu precisei dar esse primeiro passo e para mim foi muito bom eu saber que eu sou capaz de enfrentar esse medo. E agora eu pergunto a você, qual é o medo que tem te parado? Você tem feito algo para vencer esse medo ou está apenas fugindo? Porque se você estiver apenas fugindo do que te causa medo, esse medo só vai aumentar. Mas a partir do momento que você decidir enfrentar o seu medo, esse medo vai diminuindo. Então, para que possamos conseguir os nossos objetivos em nossas vidas, a gente precisa enfrentar o medo, porque o medo é uma barreira que nos impede em muitas coisas, nos impede de crescer, nos impede até mesmo de ser feliz. Quantas pessoas não conseguem ser felizes porque ela tem medo? Às vezes tem medo de tentar algo novo, tem medo do julgamento das pessoas, das opiniões dos outros, e por isso ela não faz nada. E enquanto isso, quem é que está sofrendo? Quem é que está com a vida travada? É a pessoa que não enfrenta o seu medo. Então, gente, é muito importante enfrentar o seu medo. E graças a Deus que eu estou enfrentando o meu medo cada dia mais. Com esse canal que eu comecei, como eu já disse desde o início, que eu estava muito indecisa, sem saber se eu continuava ou não, mas graças a Deus eu tenho enfrentado cada dia esse medo e eu espero cada dia que passa melhorar mais e que isso se torne algo natural para mim, porque eu ainda tenho um pouco de vergonha de estar gravando os vídeos, mas eu quero continuar sempre fazendo para que isso se torne um hábito em minha vida e que eu possa gravar um vídeo melhor, sem receio, sem medo, sem vergonha de estar aqui aparecendo, mas para isso eu preciso enfrentar esse medo, eu preciso dar o primeiro passo. Então, isso é necessário em nossas vidas, seja o que for a situação que está nos causando medo, vamos dar o primeiro passo. Vamos fazer algo para sair desse medo e não deixar que o medo nos paralise. Então, essa é apenas uma reflexão nessa noite para você. E você que ainda não fez a inscrição no meu canal, faça sua inscrição, curte, compartilhe e deixe um comentário nesses vídeos. Tchau, até o próximo.